meu querido oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje é a nossa aula de número 5 desse terceiro bimestre, tá? E nós vamos falar sobre as revoluções e novas teorias políticas do século XIX, tá? Nós vínhamos falando bastante sobre o Brasil, sobre o período de monarquia no Brasil, e nós terminamos em 1889, que foi quando Dom Pedro II é mandado embora e é instaurada a República no Brasil. Então aí nós damos uma pausa na história do Brasil e voltamos a falar sobre os acontecimentos mundiais. Então, eu vou começar aqui, nós vamos começar no livro. Primeiro a gente vai na imagem de abertura aqui da página 168. E eu tenho aqui nessa imagem, ó, grupo de pessoas faz oficina de jardinagem em uma vila ecológica na Alemanha. Nos últimos anos cresceu no Brasil e em outros países o número das chamadas ecovilas ou comunidades sustentáveis, agrupamentos rurais ou urbanos em que as pessoas têm um estilo de vida alternativo, em cooperação mútua e integrado à natureza. Gente, o livro vem falando sobre a utopia, que é uma palavra derivada do grego, que significa não lugar ou lugar que não existe. Bem, por que eles vão falar de utopia, colocar essa imagem aqui? Porque, como nós estamos falando revoluções e novas teorias políticas, eu estou falando de questões que eu acho que seriam lindas, mas que não teria como ser aplicada. Então seria, eu acho que o autor do livro, quando coloca essa imagem, ele quer fazer a relação desse lugar ecologicamente correto como algo ilusório para a nossa realidade. E como se isso nunca pudesse acontecer. Então, isso vai ter a ver com as nossas teorias políticas. Porque vão ser sonhos, vão ser pensamentos lindos pelo mundo. Que quando eu começo a fazer, entra em questão aí pessoas, seres humanos, com pensamentos e interesses diversos. E essas pessoas, esses seres humanos, vão fazer com que eles criam as teorias e vão fazer com que as teorias deem errado. Bom, para começar, nós vamos falar sobre o liberalismo e o nacionalismo. Duas teorias. Página 170. Segundo parágrafo, ó. Os liberais defendiam as liberdades individuais, a liberdade econômica e a liberdade política. A garantia dessas liberdades dependia da instituição de um governo constitucional subordinado à vontade soberana do povo. Um governo subordinado à vontade soberana do povo. Lindo! Lindo! Mas é difícil nós encontrarmos um representante que vai fazer valer todas as vontades do povo. Infelizmente. Porque se o povo tivesse um pouquinho mais de voz, seria muito importante. Mas nesse contexto aqui não vai ter. Mas essa era a teoria. Linda teoria, linda. Mas na prática não funciona. E a outra é o nacionalismo. O nacionalismo se desenvolveu a partir da Revolução Francesa
e pode ser definido como uma doutrina baseada na união de indivíduos culturalmente próximos, língua, religião, história, em um Estado nacional. É o valorizar a minha nação. Se eu vou valorizar quem pensa igual a mim, quem tem a cultura igual a minha. É eu me preocupar com outro brasileiro que está morando do meu lado. É eu me preocupar que eu tenho que votar, escolher, decidir, correr atrás do melhor para minha nação. É eu entender que eu tenho que lutar pelo Brasil. No caso aqui a gente está falando só do Brasil, mas eu estou falando do Brasil. É eu ter orgulho de colocar a minha camisa do Brasil e sair dizendo, eu sou brasileiro, não só no futebol, mas eu sou brasileiro, eu amo a minha nação. É esse orgulho que eu tô falando. Isso é nacionalismo. Bom, as ondas revolucionárias de 1830, o livro de vocês vai começar falando sobre a França, tá? Logo após a derrota de Napoleão Bonaparte, vão vir as ondas revolucionárias e nós vamos começar falando sobre a França na página 172. A Primavera dos Povos, para vocês entenderem o caso da França. Bem, em 1848, página 172, revoltas ocorreram quase simultaneamente em diversas regiões da Europa e ficaram conhecidas como Primavera dos Povos. Aí vem, ó, embora as reivindicações variassem muito, os participantes dos movimentos exigiam, em geral, duas mudanças: a instituição de governos constitucionais e a realização de eleições para a escolha dos parlamentares. A combinação das reivindicações liberais com os anseios nacionalistas. Grifem aí, igual está aqui no livro. Estão vendo? No caso da França, acontecia o voto censitário. O voto censitário, ele acontece de acordo com o cidadão, uma renda que o cidadão tenha. O voto censitário escolhe-se uma renda mínima para o cidadão. Entenderam? Por exemplo, digamos que hoje, só vai poder votar quem tem um salário acima de 7 mil reais. 7 mil reais para cima. Seria a maioria da população? Não. Seria uma minoria. Porque a maioria da população brasileira recebe salário mínimo. Ou um pouquinho mais. Mas aí, nesse caso, eu estaria estipulando um grupo que poderia votar. Isso vai fazer com que o rei Luís Felipe seja destituído do poder e formou-se um governo provisório que proclamou a Segunda República na França. Aí, nas eleições para a Assembleia Constituinte, a burguesia e as camadas médias urbanas conquistaram a maior parte dos votos. Burguesia são os comerciantes, tem, ó. Derrotados nas eleições, os operários reiniciaram as revoltas, mas foram violentamente reprimidos. Em novembro de 48, a Assembleia promulgou uma nova Constituição para a França, elaborada para manter o poder nas mãos das camadas mais ricas. Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão, foi eleito presidente. E aí começam os frutos de 1848, que foi a Primavera
dos povos. Bem, segundo parágrafo. Com as revoluções, a Europa ficou dividida em dois blocos. O da Europa Ocidental, composto Reino Unido, Bélgica e França, onde se adotou um liberalismo moderado, e o da Europa Oriental, composto de Rússia, Império Austríaco, Hungria e Prússia, que preservaram estruturas do antigo regime. Nesses países, a burguesia aliou-se às camadas médias urbanas e a setores da nobreza e do clero, para aprovar leis nos parlamentos que dificultavam ainda mais a vida dos operários, como o congelamento de salários. Nesse sentido, as revoluções de 48 fracassaram, como argumenta o historiador Eric Hobsbawm. Olha aqui que ele fala. Todas essas revoluções têm algo mais em comum, o que explica largamente o seu fracasso. Elas foram de fato, ou enquanto antecipação imediata, revoluções sociais dos trabalhadores pobres. Por isso, elas assustaram os moderados liberais a quem elas próprias deram poder e proeminência. E mesmo alguns dos políticos mais radicais, pelo menos tanto quanto os que apoiavam os antigos regimes. Quando as barricadas foram erguidas em Paris, todos os liberais moderados eram conservadores potenciais. Como a opinião moderada, mais ou menos rapidamente, mudavam de lado ou desertava os trabalhadores, os intransigentes, entre os radicais democratas, ficavam isolados ou, o que era mais fatal, viam-se diante de uma união de forças conservadoras e ex-moderadas, aliadas ao velho regime, um partido da ordem. 1848 fracassou, porque ficou evidenciado que a confrontação decisiva não era entre os velhos regimes e as formas do progresso unidas, mas entre ordem e revolução social. Então, eles viram que fracassou. Esse regime não deu certo. Bom, nesse contexto das revoluções, nós vamos ter a unificação da Itália e da Alemanha. Olha só, o sentimento de nação que nós falamos logo no início não existia antes desse período que nós estamos estudando. Começa esse sentimento de eu pertenço a uma nação, eu sou italiano, eu sou alemão, eu sou francês. Isso vai começar a partir de Napoleão Bonaparte, a partir da Revolução Francesa. Essa ideia de que entendeu? Eu pertenço a uma nação. Isso vai ser mais para esse período. Então, na página 174, está falando como se formou o Estado italiano, para eles acharem, poxa, eu sou uma nação, a Itália me representa. Então, tudo vai ser em 1830, né? E a partir das revoluções de 30, que vão começar. E em 1848, as outras revoltas vão fortalecer esse eixo. Aí vem aqui, ó. Quarto parágrafo da 174, a formação do Estado italiano. Não por acaso, a nova iniciativa pela unificação partiu do rei de Piemonte e Sardenha, Vítor Emanuel II. Ele nomeou o conde Camilo de Cavour, partidário da unificação, como primeiro-ministro e selou uma aliança com a França para combater a Áustria, vencida em 1859. Um ano depois, o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi organizou um movimento para libertar o reino das duas Sicílias. Ao sul do domínio francês, com a vitória de Garibaldi, Vítor Emanuel II
anexou esses territórios e tornou-se rei da Itália. Veneza foi conquistada em 1866. E em 1870, os italianos invadiram Roma, que se tornou capital do recém-formado Estado Nacional Italiano. Então a unificação foi quando ele foi pegando todos e transformando em um país, a Itália, e Roma estava ali, inserida nesse local. E a Alemanha, gente, a Alemanha, daqui para frente, nos nossos estudos, lá quando iniciarmos o ano que vem, no 9º ano, em nome de Jesus, né, nós vamos estar juntos, em sala de aula, que eu não aguento mais isso aqui. Então, ano que vem, quando nós estivermos falando sobre a Alemanha, nós vamos estar falando justamente desse contexto, dessa nação que a Alemanha se transforma, tá? E a Alemanha, a Itália vão ser muito importantes, mas a Alemanha principalmente. Vocês vão saber por quê no ano que vem. Quem estuda muito história atual aí, sabe do que eu estou falando. Bem, desde o Congresso de Viena, os estados alemães estavam reunidos na Confederação Germânica. Gente, tornar a Alemanha uma nação é algo muito importante. A Alemanha é uma nação constituída. Isso é muito importante. Bem, terceiro parágrafo. O projeto de unificar os estados alemães ganhou força com a coroação de Guilherme I como rei da Prússia em 1861 e com a nomeação de Otto von Bismarck como primeiro-ministro no ano seguinte. Hábil estrategista, político e militar, Bismarck passou a alimentar a indignação da população germânica contra o domínio estrangeiro, procurando despertar o sentimento nacional alemão e o desejo de um Estado unificado. Em 1864, a Prússia aliou-se à Áustria, derrotou a Dinamarca e anexou os territórios do norte que estavam sob seu domínio. 2 anos depois, declarou guerra à Áustria, dando início à Guerra Austro-Prussiana. Em 1867, vitoriosa, a Prússia criou a Confederação Germânica do Norte, que incorporou o Estado do Norte. E a Guerra Franco-Prussiana, como ficou conhecida, terminou em 1871 com a vitória alemã, que concluiu sua unificação. A França foi obrigada a entregar à Alemanha as regiões da Alsácia e Lorena, ricas em reservas de ferro e carvão. E aí eu tenho a Alemanha, um estado, a gente fala estado, unificado, mas é um país, uma nação, tá? Bem, observando a questão financeira, fica embutido aí a questão da burguesia e do proletariado. Burguesia que nesse contexto já são os comerciantes, já são os donos das fábricas, e o proletariado é o povão. É o povão que trabalha. Então, a relação nem sempre era muito boa, mas o desenvolvimento industrial contribuiu para a formação de uma consciência de classe do proletariado urbano. Proletário é quem trabalha. Com isso, a população sai do campo para as cidades, vem trabalhar, certo?
Entre outros motivos, isso ocorreu porque as condições de vida desses grupos permaneceram precárias ao longo do século XIX, tanto no ambiente fabril quanto no doméstico. Nos bairros operários de Londres, Manchester, Birmingham, os principais centros industriais do Reino Unido, por exemplo, as habitações populares eram pequenas, muitas vezes sem janelas, sem luz, nem ventilação. O esgoto escoava no meio das ruas e juntava-se com o lixo das casas. As péssimas condições de higiene ocasionaram doenças que se espalhavam e se transformavam em epidemias. Que a população toda muito junta. Os bairros da burguesia, em contrapartida, foram modernizados e embelezados por meio de reformas urbanas. Bem, eu vou pro livro aí, que eu vou mostrar para vocês essas imagens, tá? E logo em seguida a gente continua fazendo os exercícios no livro. Bom, aqui eu tenho, na imagem do livro, o bairro da burguesia. Esse era o bairro da burguesia. E esse era o bairro do operariado. Olhem um e olhem outro. Não é? Muito complicado, né? Vida totalmente diferente. Bom, aí então, nesse mesmo contexto, vão surgir as lutas operárias e sindicatos. Eles vão ter origem pela necessidade dos trabalhadores, né? Vamos ver a reação dos industriais a essa organização sindical. Foi rápida. No Reino Unido, por exemplo, foram criados dispositivos legais que proibiam as associações operárias. Os trabalhadores, entretanto, não se intimidaram. Após muita pressão, o governo britânico suprimiu em 1824 a lei que proibia as associações operárias. Ao longo do século XIX, seguiram-se novas conquistas do movimento operário do país, com a criação de leis de proteção ao trabalho e a realização de reformas eleitorais que ampliaram o direito de voto aos trabalhadores urbanos rurais. Em 1831, as Trade Unions, associações predecessoras dos sindicatos, foram legalizadas. Na França, porém, em 1864, a lei que proibia as greves e as associações de trabalhadores foi revogada, conquista que deu forte impulso à mobilização dos trabalhadores. Na Alemanha, os sindicatos foram proibidos em 1878, sendo liberados apenas em 1890, quando foi criada a primeira Federação Sindical Alemã. Gente, eu quero que vocês observem que eu estou falando aqui de 1864, 1878, 1890 na França, na Alemanha, na Itália. E o Brasil nesse período? Alguém se arrisca a dizer o que estava acontecendo no Brasil? 1890. O Brasil era o quê? Hein? 1890 tinha um ano que o Brasil tinha deixado de ser uma monarquia. Tinha nesse período o Brasil um ano de república. Tá? Então é muito bom quando vocês pensarem na história, que vocês tiverem... Pensa assim, o que estava acontecendo no Brasil? Se eu estou falando da França, o que estava acontecendo no Brasil nessa época? É muito importante, tá? Para os nossos conceitos históricos, ok? Bom, meus amores, agora nós vamos fazer os nossos exercícios de hoje, que estão na página 173, 177 e também nessa folhinha, tá?
Também na folhinha. Vamos lá? Vamos fazendo? Página 173, número 1. O que é nacionalismo? Essa é a primeira pergunta e eu anotei lá com vocês. 2. Por que as guerras napoleônicas e seus resultados geográficos e políticos impulsionaram o crescimento dos movimentos nacionalistas na Europa? 3. Identifique a principal diferença entre as revoluções de 48 em relação às de 30 e explique como essa característica afetou o desenrolar das insurreições de 1848. Página 177, número 4. Qual foi o papel do reino de Piemonte-Sardenha na unificação da Itália? 5. O que foi a Zollverein e de que modo ela favoreceu a Prússia? 6. Quais eram os interesses do Reino da Prússia na unificação dos estados germânicos? Tá? Tanto a Zollverein e a Prússia na unificação da Alemanha, tá, gente? 7. Como a Prússia conseguiu anexar os estados do Sul para concluir a unificação da Alemanha? E 8. Qual foi a principal conquista do operariado na Europa na segunda metade do século XIX e por quê? O exercício está pedindo para observar o mapa e responder as questões. Aqui, se você observar bem, eu tenho um mapa da Itália que eu mostrei para vocês no livro de vocês. No livro de vocês, esse mapa está na página 174, tá? Aí eu perguntei, caracterize politicamente a região da Itália antes da unificação. E na letra B, como ocorreu o processo de unificação da Península Itálica, tá? Número 3. 2. Observe a gravura. Aí eu tenho aqui, ó, Otto von Bismarck, conhecido como chanceler de ferro. Qual foi a estratégia usada por Bismarck para unificar a Alemanha? Isso eu li e expliquei para vocês. Número 3, eu tenho 2 gráficos. Eu tenho 4 gráficos. Do carvão, do aço, da população e das estradas de ferro. Todos no mesmo período, de 1880 a 1900. Ao observar os gráficos, o que podemos concluir sobre a produção de carvão e de aço da Alemanha e da França? E letra B. Explique 2 fatores que contribuíram para o crescimento da economia alemã no final do século XIX. 2 fatores que contribuíram para o crescimento da economia alemã no final do século XIX. Corrigindo as atividades do livro, número 1. O que é nacionalismo? É um conjunto de ideias que prega a união de uma população culturalmente semelhante em torno de um mesmo estado. As justificativas para esse ideal de pertencimento podem ser a língua, a religião, a etnia e a história, entre outras. 2. Porque as guerras napoleônicas e seus resultados geográficos impulsionaram o crescimento dos movimentos nacionalistas na Europa. Bom, a número 2, eu perguntei por que as guerras napoleônicas e seus resultados geográficos e políticos impulsionaram o crescimento dos movimentos nacionalistas na Europa.
A conquista de diversas regiões da Europa pelo exército de Napoleão gerou um sentimento de revolta entre os povos dominados e a formação de grupos de resistência. Para expulsar os estrangeiros e conquistar a sua independência, esses povos se uniram e se mobilizaram com base em ideias que despertavam sentimento nacionalistas. Identifique a principal diferença entre a Revolução de 48 em relação às de 1830. Na Revolução de 1848, houve fortalecimento e mobilização mais ativa da classe operária, ao passo que nas de 1830, as reivindicações eram de caráter liberal, de acordo com os interesses da burguesia. As revoluções de 48 deram um peso maior às reivindicações mais radicais, que não eram compartilhadas pela burguesia. Por esse motivo, assim que suas reivindicações foram atendidas, a burguesia afastou-se dos operários e buscou o restabelecimento da ordem social. Página 177, número 1, eu perguntei qual foi o papel do Reino de Piemonte e Sardenha na unificação da Itália. Então, vem, o Reino de Piemonte e Sardenha era um dos estados italianos mais desenvolvidos economicamente, onde havia uma burguesia forte e interessada na unificação política. Aliando interesses políticos e econômicos, o reino encabeçou o processo de independência ao combater a dominação austríaca do norte da península e anexar a parte sul desta após a vitória de Garibaldi. O que a Zollverein e de que modo ela favoreceu a Rússia foi uma área de livre comércio criada em 1834 entre os estados germânicos, sem a participação da Áustria e sob a liderança da Prússia. Por meio dela, a economia prussiana teve forte impulso. E quais eram os interesses do Reino da Prússia na unificação dos estados germânicos? O Reino da Prússia era muito próspero e exercia influência política sobre o restante dos reinos germânicos. A unificação contribuiria para o desenvolvimento econômico da região, assim como para o fim do domínio estrangeiro sobre esses territórios. Por isso, a Prússia iniciou a luta pela unificação dos estados germânicos. O 7. Como a Prússia conseguiu anexar os estados do Sul para concluir a unificação da Alemanha? Por meio de uma guerra contra a França, Bismarck incentivou o sentimento nacionalista nos estados do Sul, que o apoiaram para eliminar qualquer possível influência dos franceses na região. Com a vitória, os estados do Sul foram incorporados à Alemanha, assim como as regiões francesas da Alsácia-Lorena. E qual foi a principal conquista do operariado? Foi a legalização dos sindicatos, pois por meio dessas associações, os operários puderam legalmente organizar suas lutas, o que impulsionou as mobilizações por direitos trabalhistas, melhorando, em parte, a vida das camadas populares. Número 1. Vamos agora corrigir os exercícios da folhinha. Número 1 era a imagem, né, o mapa. Caracterize politicamente a região. Em 1860, o território que hoje corresponde à Itália estava dividido em vários reinos e parte das terras habitadas por italianos, ao norte, estava sob o controle da Áustria. Aí na letra B, como ocorreu o processo de unificação da Península Itálica? O Reino de Piemonte e Sardenha, região industrializada no norte da Itália, deu início ao processo de unificação. O Conde de Cavour, primeiro-ministro desse reino, com o apoio de Napoleão III da França, derrotou as forças austríacas e incorporou outros territórios italianos. Ao mesmo tempo, o republicano Giuseppe Garibaldi, à frente de um exército de 1.000 homens,
conhecido por Camisas Vermelhas, desembarcou na Sicília e iniciou uma nova frente na Guerra de Unificação, partindo do sul e se dirigindo ao norte. Em 1861, o país foi unificado e Vítor Emanuel II, rei do Piemonte-Sardenha, foi proclamado rei da Itália. Por fim, foram incorporadas as cidades de Roma e Veneza. Número 2, eu perguntei qual foi a estratégia usada por Bismarck para unificar a Alemanha. Por meio de um intenso trabalho diplomático, Bismarck iniciou uma série de acordos políticos com o intuito de derrotar a Áustria, que controlava vários estados alemães. Depois de um grande esforço para equipar, modernizar e aperfeiçoar o exército prussiano, que se tornou a mais poderosa força armada da Europa, Bismarck lançou suas tropas nas guerras de unificação. Primeiro, aliando-se à Áustria contra a Dinamarca e depois contra a própria Áustria. Em 1870, Bismarck deu início à Guerra Franco-Prussiana. Seus exércitos derrotaram Napoleão III e conquistaram as regiões da Alsácia e da Lorena. Em 1871, há a proclamação do Império Alemão. Guilherme I é coroado imperador e Bismarck torna-se chefe militar do país. O 3, eu pedi vocês para observarem os gráficos. Na letra A, ao observar os gráficos, o que podemos concluir sobre a produção de carvão e de aço? A produção de carvão e de aço da Alemanha era muito mais significativa do que o da França. Explique 2 fatores que contribuíram para o crescimento da economia alemã no final do século XIX. Depois do processo de unificação em 1871, a economia alemã desenvolveu-se ainda mais. O governo nacional liberou recursos para a instalação de empresas e adotou medidas para proteger a indústria e a agricultura do país. Por meio de tarifas alfandegárias cobradas sobre as importações, os agricultores e os industriais ficaram protegidos da concorrência externa. Puderam aumentar suas vendas e obter capitais para investir na mecanização do campo e no aperfeiçoamento da população industrial. Outro fator fundamental para a modernização da economia alemã foi a importância dada nas escolas e universidades ao ensino das ciências aplicadas à produção industrial. Graças à educação, as indústrias puderam dispor de uma grande oferta de mão de obra qualificada com salários baixos. Bom, meus queridos, hoje foram esses exercícios, esses conteúdos, final da nossa aula 5. Nos vemos semana que vem para a nossa aula de número 6. Um beijo para vocês e fiquem com Deus e até a próxima semana.